E aí galera que se liga no canal Arena 303, eu sou o Matheus Marques e a partir de agora a gente começa mais um Arena Tática, falando ainda sobre o confronto entre Brasil de Pelotas e Fortaleza, confronto que a gente analisou também no primeiro vídeo. Fizemos um pré-jogo das duas equipes, como os técnicos Marcelo Chamusca do Fortaleza e Rogério Zimmermann da equipe do Brasil de Pelotas poderiam colocar suas equipes em campo, e a gente analisa a partir de agora as duas equipes. Começando pelo Fortaleza, a única alteração do Chamusca foi a entrada do Radar no lugar do Thalisson. Radar, que é um jogador de mais marcação, um jogador que tem mais qualidade defensiva, mais característica defensiva, enquanto o Thalisson era um jogador mais ofensivo, jogador que saía bem mais para o jogo, mais velocidade, que é um jogador mais utilizado pelo Chamusca dentro de casa. Jogando fora de casa contra um adversário forte, principalmente na jogada aérea, Chamusca fez certo em trocar o Radar pelo Thalisson. Além do mais, o Thalisson vinha de lesão, não estava 100% fisicamente, por isso também a entrada do Radar. Fortaleza entrou em campo no seu já conhecido 4-2-3-1, com duas linhas de 4 no meio, mais os dois jogadores à frente na marcação. Isso na marcação. Já o Brasil de Pelotas entrou em campo com o seu 4-3-2-1, uma variação tática para o 4-4-2 e também às vezes para um 4-2-3-1, da mesma forma do Fortaleza, só que com características dos seus jogadores diferentes. Teve uma mudança grande em relação ao que a gente estava prevendo no pré-jogo. O técnico Rogério Zimmermann, que não tinha o Washington e também o Felipe Garcia. Felipe Garcia, que é um meia que joga mais à frente, o Jardel entrou no lugar dele, é um meia que joga mais à frente, fazendo com que a equipe jogue no 4-2-3-1. Como não tinha esse jogador pelo lado direito, um jogador que passa muito pelo lado direito, o técnico do Brasil de Pelotas resolveu colocar um terceiro volante, o Jardel, jogador que também sai bem pelo lado direito, porque joga também como lateral direito nessa equipe, mas que teve uma responsabilidade de marcar o lado esquerdo do ataque do Fortaleza, principalmente o Radar e o Correia aqui, mais quando jogasse mais pelo lado esquerdo. Com isso, com esses três jogadores na marcação, o Brasil de Pelotas teve dificuldades na transição do meio campo ao ataque. O Diogo Oliveira ficou sobrecarregado, tendo que jogar muito mais pelo lado esquerdo com o Cleverson, apostando na velocidade que continha e precisando da passagem do Charo. Por isso que a gente viu um Brasil de Pelotas com uma jogada bem característica o jogo inteiro, que foi a passagem do Charo para fazer uma tabela com o Cleverson, tentar um cruzamento para o Nena, ou o Cleverson tentando uma jogada individual para abrir espaço para o Diogo Oliveira passando, então até mesmo para o Nena. Então o Brasil de Pelotas teve nessa partida, por causa dessas dificuldades para armar a equipe do seu técnico, teve uma forma de jogo bem ímpar, mas que acabou dando certo ainda no primeiro tempo. O Fortaleza não foi o mesmo de outros jogos, não conseguiu a sua movimentação, principalmente nos seus três jogadores que fazem a armação da equipe. Daniel Sobralense, Maranhão e Everton não tiveram uma boa participação na partida. Pelo lado esquerdo, o Everton sentiu a falta do Thalisson passando mais aqui para fazer uma tabela pelo lado esquerdo. Também não houve uma troca de posições com o Maranhão com mais frequência. Com isso, o lado esquerdo do ataque do Fortaleza ficou estático, também porque aqui jogavam Jardel, como falei, que entrou para fazer essa marcação mais forte, Leandro Leite, capitão da equipe do Brasil de Pelotas, que tem muito bom na marcação, e o Wender. Já pelo lado esquerdo, Fortaleza teve dificuldade, teve mais facilidades, porque tinha o Tinga passando velocidade, tinha o Daniel Sobralense fechando mais para o meio, e o Lúcio Maranhão podia fazer aqui um pivô e o Maranhão chegar mais aqui também. Além do mais, como eu já comentei, o Charo saía muito para atacar, deixava espaços aqui, espaços esses que, embora o Fortaleza tenha conseguido algumas chances de gol, não aproveitou da forma correta. Poderia ter aproveitado ainda mais essas saídas do lateral esquerdo da equipe do Brasil de Pelotas.
Passando para o plano de defesa do Fortaleza, as duas linhas de 4, que bem unidas no meio campo, bem próximas, com os dois jogadores Maranhão e Lúcio Maranhão um pouco mais à frente para tentar puxar um contra-ataque rápido. Com isso, o Brasil de Pelotas tinha Diogo Oliveira e o Cleverson aqui jogando um pouco mais pelo lado esquerdo, com o Jardel tentando se movimentar para tentar distribuir esse jogo e tentar abrir espaços na defesa do Fortaleza, o que é muito difícil porque o Chamusca consegue aproximar muito bem as suas linhas de defesa, dificultando que o adversário consiga penetrar nessa marcação da equipe do Fortaleza, o que, com os desfalques que eu já falei, se tornaram ainda mais complicados para a equipe do Brasil de Pelotas. Mas o Brasil de Pelotas teve uma saída no jogo que acabou sendo o primordial da partida, sendo o ponto-chave do jogo, que foi essa subida do Thalisson, contando com a inoperância do Sobralense em vários momentos na marcação, sobrecarregando o Tinga com a passagem do Cleverson, Tinga tendo que jogar aqui mais recuado, puxando também o Adalberto e o Lima com o Nena. Então o lado direito da defesa do Fortaleza ficou sobrecarregado. O Fortaleza teve dificuldades pelo lado esquerdo, que deu espaço para o Charo fazer o cruzamento e o Nena ter espaço para cabecear, embora tivesse os dois zagueiros do Fortaleza na sua marcação. Foi uma jogada, como eu já falei, que o Brasil de Pelotas buscou bastante no jogo e por pouco não conseguiu marcar em um desses lances. Fortaleza teve algumas jogadas também pelo lado esquerdo, com uma cobrança de lateral do Radar. Opa, o Radar saiu aqui. O Radar fez uma cobrança de lateral. O Daniel Sobralense fez um toque rápido e por pouco o Everton não conseguiu fazer o gol. Também teve uma jogada que o Maranhão recebeu, também foi travado no último momento. Teve uma passagem do Tinga, que recebeu calcanhar do Lúcio Maranhão, mas o Tinga bateu mal. Teve algumas chances no jogo também, mas poderia ter criado muito mais pelo que se espera dessa equipe do Marcelo Chamusca, essa troca de passes rápida e essa troca de posições bem frequente da equipe. Não aconteceu, o Brasil de Pelotas conseguiu encaixar uma marcação na equipe do Fortaleza e o Fortaleza ficou muito preso no meio campo, sem conseguir afetar muito a equipe do Brasil de Pelotas, não conseguia atacar muito a equipe do Brasil de Pelotas. Por isso foram chances que Fortaleza conseguiu construir, mas não levaram tanto perigo ao gol do Eduardo Martini. Por outro lado, Ricardo Berna teve que trabalhar bem mais, porque tinha o Nena tentando cabeceio a todo instante, tinha também o Cleverson no mano a mano com o Tinga aqui, tinha a bola parada aérea, a bola aérea do Brasil de Pelotas, assim que saiu o gol, que é uma jogada bem conhecida já do Fortaleza, bem conhecida porque o seu adversário costuma marcar muitos gols. Dos 30 gols marcados pelo Brasil de Pelotas na competição, 10 foram na bola aérea, foram gols de cabeça, então é um adversário muito forte na bola aérea. Bola aérea que saiu o gol do Brasil de Pelotas, gol que deu a vitória ao time gaúcho, num escanteio cobrado pelo Ender, lateral direito. O Ender cruza o meio campo para bater escanteio no lado inverso, do lado esquerdo, enquanto o Charo faz a mesma coisa, só que o inverso, cruza o meio campo para bater falta do lado direito. Com isso, a bola vem fechando aqui na frente do Ricardo Berna, e qualquer desvio de algum jogador, tanto do Fortaleza ou do Brasil de Pelotas, para o gol do Fortaleza, leva muito perigo para a meta do Ricardo Berna. Nisso aconteceu o gol, cruzamento do Wender. A bola encontrou o Leandro Camilo, estava bem posicionado, conseguiu fazer o cabeceio, mas aí a bola não foi como ele queria, bateu ainda no Nena, sobrou pro Cleverson fazer o gol. O Brasil de Pelotas abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, conseguiu achar um gol ali no momento que o Fortaleza estava melhor na partida, conseguia se defender, conseguia algumas oportunidades para poder atacar a equipe gaúcha, mas como eu falei, não teve êxito porque seus jogadores, tanto Daniel Sobralense como Everton e o Maranhão, não tiveram a mesma participação ofensiva dos últimos jogos. Falando agora sobre
o segundo tempo, as alterações feitas pelos dois técnicos que foram primordiais para que o resultado fosse o de vitória para a equipe do Brasil de Pelotas. A gente teve a primeira alteração no jogo, o Galhardo pediu para sair, sentiu uma lesão, entrou no lugar dele o Márcio Ran. Com a entrada do Márcio Ran, que é um jogador que distribui melhor o jogo do que o Galhardo, o Charo teve ainda mais espaço para subir aqui pelo lado esquerdo, liberando ainda mais o Cleverson para fechar junto com o Nena na frente, e assim sobrecarregando ainda mais o sistema de marcação pelo lado direito do Fortaleza. Márcio Ran conseguia fazer a cobertura bem feita aqui do Charo, o Charo podia subir sem ter problemas nas suas costas para voltar para marcar. Com isso, o Brasil de Pelotas conseguiu boa transição no lado esquerdo. Percebendo isso, o Marcelo Chamusca fez uma alteração, tentou mudar o jogo, tirou o Maranhão, colocou o Adriano Martins, fazendo assim um 4-4-2. Fortaleza passava a ter mais jogo por dentro do que pelas pontas, como não estava conseguindo fazer desde o primeiro tempo. O Marcelo Chamusca tentou fazer um jogo mais centralizado, colocar dois jogadores na área para poder, quem sabe, abrir um espaço com o Daniel Sobralense e o Everton chegando mais à frente. O que não aconteceu, porque logo em seguida o treinador da equipe do Brasil de Pelotas fez mais uma alteração. Entrou o Cleiton para a saída do Jardel. O Jardel cansou, entrou o Cleiton, jogador meio campo mais ofensivo. Com isso o Cleiton prendeu, junto com o Diogo Oliveira, os dois volantes do Fortaleza. O Everton ficou aqui na marcação do Ender, junto com o Leandro Leite. O Márcio Ran segurava o Daniel Sobralense. O Charo continuava passando aqui pelo lado esquerdo, com o Cleverson segurando aqui o Tinga e o Nena prendendo os dois zagueiros. Fortaleza continuava tendo dificuldades na partida. Depois, Chamusca fez outra alteração que também não surtiu efeito. Entrou o Thalisson para a saída do Everton. Fortaleza continuou com a mesma formação tática, no 4-4-2. O Thalisson aqui pelo lado esquerdo, da mesma forma, não conseguiu espaço para atacar. Fortaleza continuou preso. Aí veio mais uma alteração da equipe do Brasil de Pelotas. Saiu o Cleverson cansado, fez um bom jogo. Entrou o Gustavo Papa, um jogador mais forte fisicamente, que entrou para brigar na bola aérea junto com o Nena e prender essa bola no ataque. Fortaleza não conseguia mais segurar essa bola para sair jogando pelo chão no seu meio de campo. Cleiton e Diogo Oliveira prendiam o Auremi e também o Correia, e o Fortaleza tinha que fazer um jogo direto. Só que tanto o Thalisson como o Daniel Sobralense não conseguiam espaços para poder ajudar o Adriano Martins e o Lúcio Maranhão, que ficaram estáticos lá na frente. Última alteração do Fortaleza, saiu o Daniel Sobralense para a entrada do Pio. Essa alteração foi para consertar a dificuldade que o Fortaleza tinha em marcar o Charo aqui pelo lado esquerdo. O Charo conseguia ter liberdade, então entrou o Pio para fazer um pouco mais a marcação, para descer um pouco mais aqui. Fortaleza ficou com a sua linha de 4 formada por Thalisson, Correia, Auremi e Pio. Assim o Thalisson teve mais dificuldade para subir e acabou fechando a jogada que era mais utilizada pela equipe do Brasil de Pelotas, e assim o Fortaleza teve um respiro, conseguiu respirar um pouco mais na partida. Mas o ataque não rendeu, a equipe não conseguiu construir mais nenhuma jogada de gol clara. Por outro lado, o Brasil de Pelotas teve ainda uma chance claríssima com o Gustavo Papa, bateu bem pro gol, mas o Ricardo Berna fez uma bela defesa e o jogo acabou 1-0 Brasil de Pelotas. Essa foi mais uma análise tática, mais uma arena tática. Um abraço e até a próxima.